Bom dia, boa tarde ou boa noite, tudo bem com vocês? Queridos e queridas alunos da minha escola pública, eu gostei do tema que os senhores sugeriram. Me pediram para que a gente comentasse ou avaliasse o que se precisa fazer para se ter uma boa leitura. E com essa boa leitura, você interpretar o que você está lendo. Então nós iremos aqui analisar algumas ações que você como leitor tem que fazer para poder você ter uma leitura muito bem sucedida, uma leitura com entendimento pleno. Então precisamos de alguns aspectos. Por exemplo, você tem que ter boa concentração. A concentração vai fazer com que você fique focado no texto. Esse é um dos princípios elementares para que você faça uma boa leitura. Depois, há uma necessidade específica de a proporção que você vai lendo, você precisa fazer alguns registros. E esses registros, ele vai te nortear e ele vai lhe dar informação sobre o conteúdo daquilo que você está lendo, a ponto de, ao término da leitura, não precisar você voltar para estar lendo novamente, porque esses registros vão ser importantes. Quais registros eu tenho que fazer? Então, por exemplo, quando você estiver lendo, tome cuidado com as conjunções. As conjunções, ela diz muito sobre o que você está lendo. Você quer ver uma coisa? Quando você está lá fazendo a sua leitura e você depara com a conjunção mais. Os parágrafos, eles são formados por período. E um período ele começa com a letra maiúscula e termina no ponto subsequente. Quando você depara-se com uma conjunção, essa conjunção ele indica uma adversidade, sentido contrário. Ele vai estar negando ou ele vai estar em oposição ao período anterior. Então veja que quando você chega nessa conjunção, é bom você registrar. Quando você registra, você sabendo o que é a conjunção, você já sabe que o autor está te dando um aspecto contraditório daquele período que você acabou de ler. Quando você está lendo, por exemplo, e você percebe lá um pronome, os pronomes, eles são conectivos que retoma um contexto anterior. Então você vê lá um pronome demonstrativo esse. O esse retoma o que foi dito antes. E isso dá um estilo importante ao texto. Você vai lá e registra isso aí. Esse registro, veja, você já tem uma conjunção, por exemplo, você tem aí um pronome, citei o exemplo do pronome demonstrativo esse, ele começa a lhe dar uma ideia central do texto. Ele começa a destacar as partes importantes do texto, só vendo a conjunção, vendo também o pronome que você pode utilizar. Os verbos, quando você estiver lendo, preste atenção aos verbos. Os verbos vão te dizer para você em que período estão os assuntos mencionados ali. É passado? Ele é presente? Ele está relacionando você ao futuro? Então perceba que é importantíssimo esse registro dentro, no ato que você está lendo, é bom você estar registrando esse aspecto. Muitos professores e a gramática chama de decodificação, mas eu prefiro o registro, porque decodificar é você identificar o termo, né, e você dar sentido a ele. E registrar é a mesma coisa, não tem nenhuma diferença. Tá bom? O outro aspecto que nós podemos registrar é a proporção que você vai lendo, você vai compreendendo o que você está lendo. O que é uma compreensão de texto? Vamos analisar muito isso. A compreensão de texto, ele é o entendimento de forma plena daquilo que você está lendo. É você possuir o entendimento, é atrair as informações para si do que está no texto. É você ter um domínio das articulações do texto. Perceba que o texto
ele é um entranhamento de palavras, ele é a sincronização de informações, ele é uma costura, isso que significa o texto. Quando você compreende isso, quando você entende isso, isso fica fácil quando você termina a leitura. Então, compreensão, só para que você tenha ideia, é possuir a informação do texto, é dar sentido àquilo que você está lendo. Então você precisa, ao ler, ao estar concentrado, ao registrar, atrair para si a compreensão do seu texto. E o outro aspecto importante, muito importante por sinal, é você, a proporção que está lendo, você usar a interpretação do texto. O que é interpretar? Já falamos isso num vídeo anterior, mas não custa revisar. Quando você está lendo, você vai enxergar na leitura aquilo que não está escrito. É as entrelinhas que você vai ler. O que não está visível no texto é o que você vai interpretar. Por isso, há uma necessidade de você ter uma bagagem extra sobre o assunto que você está lendo. Por exemplo, façamos de conta que você está lendo sobre desemprego no Brasil. E você já tem um conhecimento amplo sobre o que é desemprego, o que causa o desemprego no Brasil, como a tecnologia interfere no desemprego, como o grau de instrução interfere no desemprego. Então, de posse desses conhecimentos, você vai levar para a sua leitura. E aí você vai enxergar nas entrelinhas dessa leitura o que o autor quer falar. E essa interpretação você tem que levar para dentro do seu texto. Então perceba que a leitura ela não é algo mecânico. Você não vai pegar e só ler, não. Há uma linha de raciocínio inteligente que é uma necessidade de você implementar e colocar para que você faça uma leitura bem tranquila, bem eficiente e favorável, para que ao terminar a sua leitura, você ganhou tempo e além de ter ganhado tempo no término da leitura, foi uma leitura eficiente. Você tem domínio do que o autor está querendo dizer no texto que você está lendo. Perceberam como é muito fácil, muito tranquilo? Portanto, queridos, continue a se empenhar e faça os registros. Observe os pronomes, observe os verbos. Isso tudo vai lhe dar entendimento e coerência para que você faça uma leitura com grande valia. Só para que os senhores tenham uma ideia, leitura com consciência, quando você utiliza os recursos que é importante para fazer o entendimento dessa leitura, vai fazer com que você compreenda diversas outras leituras, uma leitura direta, uma leitura indireta, e vocês vão aprender o que é leitura direta, o que é leitura indireta na próxima aula. Portanto, gostou da aula? Clique aí no canal, dê sua opinião e continue dando sugestões quais aulas vocês querem para o próximo vídeo. Tchau, até mais!